Johann Sebastian Bach nasceu em 1685 numa pequena cidade alemã, Eisenach, e morreu em 1750 na mais famosa cidade universitária alemã daquela altura, Leipzig. Foi nesta última cidade em que ele trabalhou quase 20 anos, ou mais de 20 anos, como o cantor da Igreja de São Tomás, uma igreja luterana, onde ele tinha diversas funções, enfim, tinha que fazer a música, tinha que educar os meninos para a música, etc, etc. Um sem fim de tarefas que, enfim, que relativamente à sua música não são assim muito nobres, mas era o trabalho dele. No ano da sua morte, 1750, nós estamos mais ou menos a 40 anos da Revolução Francesa, portanto já há muitas modificações na sociedade ocidental que depois vão, claro, transformar aquilo que era o antigo paradigma. E em termos artísticos, Bach, enfim, ainda pertence ao barroco, mas já tem com certeza e absolutamente um pé no futuro da música. Quando ouvimos a música de Bach, talvez haja uma sensação de quase de santidade, de uma coisa ser tão perfeita, tão bela, tão depurada. E se calhar pensamos também que o homem que foi Bach eventualmente também tivesse sido assim, mas não, muito longe disso. Bach, eu acho que tinha uma certa rebeldia nele próprio, e isso acho que se revelou depois na música e nas escolhas que ele fez, nas escolhas artísticas, porque ele fez várias escolhas artísticas e, portanto, não é uma música vinda diretamente do céu. A vida de Bach teve muitos acontecimentos trágicos. Desde logo ficou órfão quando tinha mais ou menos 13 anos. Primeiro a mãe, por uma doença. Depois o pai lá arranjou uma segunda companheira, mas passado logo ali 3 meses depois do casamento, morreu. E portanto Bach vê-se órfão a uma idade de 13 anos. Depois foi viver com o irmão. Não foi uma coisa muito boa, com o irmão mais velho, mas enfim, daí tirou também algum proveito musical, com certeza. Mas depois teve sempre, depois por causa disso também teve que trabalhar muito cedo. Ele começou a trabalhar como músico, enfim, como formador, como ensaiador, aos 18 anos. Portanto, começou aí uma carreira
que se estendeu depois até mais ou menos 1730 e, e também foi sempre lutando por algo melhor, digamos, com um melhor salário, com melhores condições, com uma casa maior. Enfim, ele depois casou. Outro acontecimento trágico também foi enquanto ele vivia na corte de Cotton, onde aliás foi muito feliz. O príncipe pediu para ele o acompanhar numa viagem e depois, quando voltou, descobriu que a mulher tinha morrido assim. Enfim, eram tempos, claro, em que não havia telemóvel, não havia formas de comunicação mais rápidas e, portanto, deve ter sido um choque tremendo quando ele chegou a casa e se deparou com a notícia. Durante a sua vida, Bach foi compositor, claro, mas também organista, professor, maestro, cantava, tocava alguma coisa de violino e de viola e era também um grande expert de órgãos e, de facto, ele era constantemente convidado por diversas cidades alemãs para experimentar órgãos novos e antigos e dar o seu parecer. Portanto, tinha de facto este conhecimento profundo do órgão. E foi na qualidade de organista que Bach era famoso, ou foi famoso durante a sua vida. O grande organista Johann Sebastian Bach, não o grande compositor. E isto, enfim, é daquelas coisas que acontecem na história das artes e não só. Há vários aspectos importantíssimos que temos que perceber sobre Bach. O primeiro deles é que, desde cedo, Bach foi um estudioso incansável da música, não só da sua, claro, que compunha, mas também da música dos outros. E por isso Bach tinha uma consciência muito plena de que música se estava a fazer na Europa, naquela altura, e falo de Itália, de França, enfim, e de outros países que completam aqui o círculo artístico da música, ou pelo menos os mais importantes. E ele fez sempre isto durante toda a sua vida. Aliás, há umas anedotas, há umas histórias engraçadas. Por exemplo, quando ele esteve numa das cortes do início, numa das cidades do início, e as pessoas gostavam do que ele fazia, porque ele tinha de tocar, por exemplo, aos fins de semana, tinha que tocar
enfim, tinha que acompanhar umas missas e fazia aquilo de maneira simples. E um dia decidiu viajar 250 quilómetros a pé, isto é verídico, foi a pé, ouvir um dos grandes mestres do contraponto alemães, que ainda era vivo e que ainda tocava, chamado Buxtehude. Ele lá foi, demorou-se mais tempo do que era preciso, enfim, ou do que era suposto. As pessoas, depois, quando ele voltou, ficaram assim um bocadito chateadas, mas o que as deixou perplexas foi que, quando ele voltou a acompanhar essas missas, começou numa palavra de hoje em dia muito usada, começou a desatinar com aquela gente toda, porque fazia arpejos para baixo e para cima, fazia coisas que eles nunca tinham ouvido e não gostaram nada. Não gostaram nada e mandaram-no embora. Isto, eu acho que, enfim, revela uma rebeldia artística e também uma avidez de conhecimento e de busca por coisas diferentes e não se cingir sempre à mesma coisa. E, portanto, ele sempre estudou muito e conheceu a música de Vivaldi, de Corelli, de Rameau, de Handel, de Telemann e por isso eu acho que ele conseguiu juntar pedacinhos de estilo e de, enfim, e de outras maneiras de compor e fez a sua própria síntese. A gênese da missa em si menor foi de alguma maneira prosaica, porque relacionou-se com as tais questões de carreirismo de Bach, porque ele, quando entrou em Leipzig, quando começou a trabalhar em Leipzig, houve ali muita confusão, muita mesquinhez de cargos, enfim, de cunhas, e as condições que ele tinha não eram boas e ele era apenas o cantor, portanto, e o diretor musical, enfim, que eram de posições relativamente pouco prestigiantes. E nessa altura, exatamente no dia 1 de fevereiro de 1733, o Augusto II, o Forte, que era rei da Polónia, grão-duque da Lituânia e eleitor da Saxónia, morreu. Cheio de títulos, o homem. Morreu e durante cinco meses não foram permitidas quaisquer atividades musicais ou artísticas. E Bach viu aqui uma oportunidade para, para escrever ou para começar a escrever uma missa, já que o sucessor, portanto o Augusto III, era católico. E então ele pensou lá com os seus botões: bom, eu vou escrever aqui uma coisa imponente e depois candidato-me ao cargo de compositor do eleitorado da Saxónia, portanto, um compositor de corte, que era um título muito mais prestigiante e que lhe daria com certeza melhores condições em Leipzig. E assim fez. Ele, nestes 5 meses de 1733, compôs duas partes da missa ordinária, digamos assim, que foram o Kyrie e o Glória. E depois ele próprio, passado todo este período, entregou ao novo eleitor, portanto Augusto III, estes dois andamentos, na esperança de conseguir o tal título de compositor da corte. Não deu em nada. Pobre do Bach teve que esperar mais 3 anos, portanto em 1736, até que esse título tivesse sido concedido e tivesse melhorado um pouco a sua vida.
Um dos aspectos fundamentais da música de Bach é a noção de imitação. E a imitação é imitar. Na música temos uma voz, por exemplo, que faz uma coisa e depois há uma outra segunda voz que entra e que imita o que a primeira faz. Entretanto, a primeira já seguiu, já está noutro sítio, e a segunda, tendo já imitado o que a primeira fez, começa a imitar o que a primeira está a fazer neste momento. E isto é uma espécie de uma brincadeira, uma espécie de um jogo que nunca acaba, só acaba quando, enfim, o compositor quer e depois põe a barra dupla no final. E esta noção de imitação é crucial para se entender a música de Bach, porque ela está impregnada deste conceito e, portanto, as fugas, os cânones, enfim, e a escrita contrapontística não são mais do que imitação perpétua ou imitação periódica ou imitação de alguma maneira. E isso, de facto, ouve-se e é uma característica absolutamente distintiva da música de Bach. Onde Bach juntou o passado e o futuro foi exatamente no uso desta imitação contrapontística, que era algo, que era uma característica que vinha da Renascença, portanto, da polifonia renascentista, a uma harmonia que, no tempo de Bach, era já, enfim, a harmonia que depois o Beethoven e todos os demais depois desenvolveram até aos máximos das suas possibilidades, portanto, uma harmonia complexa, cromática, e que, no caso de Bach, foi, digamos, foi junta com essa característica contrapontística. Depois ainda há um outro aspecto
muito definidor da arte de Bach, que é aquilo que eu chamo a inspiração. Bach é um compositor inspirado, não há mais nada a dizer, ponto final, parágrafo. Quer dizer, inspirado em tudo o que escreve, nas notas que escolhe, nos ritmos, na índole de cada andamento, enfim, há ali sempre uma inspiração que para mim me parece divina. Claro que para outros parecerá outra coisa, mas para mim é de facto divina. E depois há uma coisa que eu acho que é única, acho que é única na história da música ocidental, que é, eu não conheço uma peça, nem que tenha 30 segundos, um prelúdio qualquer, por exemplo, que não seja inspirado de Bach. Ainda não encontrei. Um dia, se encontrar, eu partilho, mas até hoje, zero. Tem tudo o seu quê de inspiração e, portanto, de especial. E é isto que faz com que, para além de todo um virtuosismo de escrita, enfim, ímpar, faz com que ele seja, para mim, enfim, vou dizer uma coisa muito polémica, mas aqui vai, o maior compositor da nossa história. Vamos terminar esta apresentação muito sucinta, claro, da missa em si menor, com o andamento que eu considero, enfim, a pérola ou o ex-libris do contraponto de Bach. Acaba a primeira parte da missa, é o Cum Sancto Spiritu, e, enfim, é um contraponto a 5 vozes, do coro. Claro que também tem instrumentos, e é de uma riqueza e de uma, enfim, e de uma perfeição que eu sempre que ouço não consigo ficar, não sei se é perplexo, se é embasbacado, se é com a boca aberta, se é, enfim, com qualquer coisa, porque é uma coisa, eu acho que não pertence a este mundo. Como se pode escutar, é uma escrita muito virtuosística para as vozes, cheio de movimentos, cheio de melismas, com a mesma vogal, e toda esta parte inicial é, na realidade, uma espécie de preparação para a fuga a 5 vozes, altamente complexa, altamente dinâmica, virtuosa, que daqui a pouco surgirá.